Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. No Evangelho, Jesus continua sua caminhada em direção a Jerusalém. Nesse caminho, ele é confrontado por muitas pessoas. E no texto de hoje, narrado por Lucas, um doutor da lei interroga-o sobre qual seria o maior dos mandamentos. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que está escrito na lei? Como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondeste corretamente, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante, pelo outro lado. O mesmo aconteceu com um levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante, pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão, onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata, entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos 3 foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. O episódio narrado por Lucas neste domingo ocorre no início da última subida de Jesus para Jerusalém com seus discípulos. Jesus tinha acabado de dizer-lhes que Deus revela sua sabedoria aos simples, ocultando essas coisas aos sábios e entendidos deste mundo. E agora, um representante dos juristas aparece para pô-lo à prova. Mateus e Marcos narram esse episódio com alguns detalhes diferentes. Somente Lucas destaca que é um jurista que faz a pergunta a Jesus. E somente nesse evangelho se estabelece uma conexão entre o diálogo do jurista e a parábola do bom samaritano. Ao ser colocado à prova, Jesus conduz o legista a encontrar a resposta à sua pergunta nas próprias Escrituras, o que ele faz com exatidão, citando o texto do Deuteronômio, o Shema. Jesus conclui a questão com um dito enfático: Faze isso e terás a vida eterna. Seu complemento é uma declaração solene de como podemos chegar à vida eterna. Jesus é incisivo, não deixa margens para a dúvida, pois a resposta do jurista é uma citação. Portanto,
Jesus evidencia que o seu ensinamento se fundamenta nas tradições do Antigo Testamento, que eram essenciais para qualquer israelita. Diante da segunda pergunta do legista, Jesus responde com a parábola do bom samaritano. Essa parábola, narrada por Jesus, marca a segunda parte do episódio. Jesus a situa na estrada de Jericó, que fica a uns 30 quilômetros de Jerusalém. Naquele tempo, era um caminho considerado perigoso, com frequentes assaltos. O personagem é um desconhecido, do qual Jesus dá poucos detalhes. É apenas um homem ferido por salteadores, deixado à beira do caminho, quase morto. Na parábola, Jesus retrata o comportamento próprio do cristão. É um exemplo que ele põe diante de nós. Essa analogia é para ser posta em prática. Os recursos narrativos para construir a trama, bem como a caracterização dos personagens, têm como único objetivo levar os ouvintes a praticar o que se descreve na parábola. O bom samaritano age movido por profunda compaixão. Ninguém estava ali para aplaudir sua atitude, nem mesmo o ferido à beira da estrada, porque, ao que parece, estava inconsciente. Próximo é todo aquele que encontramos pelo caminho e que necessita de nossa compaixão, de nosso cuidado, independentemente de sua origem étnica ou religiosa. É alguém que depende de nós para ter vida digna. A dupla pergunta do jurista é transformada em dupla resposta de amor, como norma de conduta para os discípulos. O amor a Deus não pode ser perfeito se falta o amor ao próximo. O bom samaritano passou por cima dos regulamentos de impureza estritamente observados pelos sacerdotes e levitas de seu tempo, os quais, porém, muitas vezes eram rituais vazios de compaixão. A compaixão do protagonista da parábola constitui um exemplo bem preciso do que devemos fazer para herdar a vida eterna e se tornar um paradigma no caminho do discipulado. A pedagogia de Jesus tem por fim ajudar o jurista e sua audiência a responder a perguntas fundamentais. Que te parece? Quem se fez próximo? Ele não dá a resposta, mas diante da resposta que recebe, põe as exigências. Vai tu e faze o mesmo. Oremos. Deus de ternura, nós te damos graças pelo teu Filho Jesus, que enviaste como um bom samaritano a nossa humanidade ferida pelos ódios e pelas injustiças. Ele toma conta de nós, levanta-nos e cura-nos. Nós te pedimos por todos os feridos da vida e por nós próprios, porque tu nos envias junto do nosso próximo, aqui e ao longe, para prosseguir a obra de teu Filho. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, creio em vós, porque sois a verdade infinita. Aumentai a minha fé. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.